Tema de hoje: venha o teu reino. O livro é Mateus, no capítulo 6, de 9 a 13. E esse texto da Bíblia Sagrada é bem conhecido por nós. Por isso nós vamos orar esse texto nesse momento. É um texto que é a oração de Jesus. Eu peço que você siga a que está nas telas, para que a gente que decorou com textos diferentes, não é? Nós possamos orar todos juntos nesse momento. Oremos esse texto juntos. Abra o teu coração e coloca esta oração como uma direção de Deus para a tua vida. Oremos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ao nosso Deus, que é maravilhoso, bom para nós. No meio dessa oração, Jesus ensina a orar: venha o teu reino. O que ele queria nos ensinar com isso? Jesus era alguém muito inteligente. Um escritor brasileiro se dedicou a examinar apenas a inteligência de Jesus, de tão fantástico que é. Quando você começa a perceber a maneira dele contar as suas parábolas, as parábolas de Jesus, gente, é uma coisa riquíssima. Quando você começa a fazer a métrica das parábolas de Jesus, o conto é como se ele tivesse uma dança na língua. Ele vai tratando uma coisa aqui, ele repete ali, ele vai montando de uma maneira muito organizada. Jesus era inteligentíssimo, tão inteligente que ele sabia usar o meio de comunicação mais ideal para cada pessoa. Por exemplo, ele estava à beira de um poço conversando com uma mulher, e ali a mulher estava pegando água. Ele começa a falar com ela sobre água da vida. Ele estava falando com uma multidão que estava no deserto, a multidão estava faminta, e ele começa a falar que ele era o pão da vida. Ele usava as figuras de linguagem ali ao redor. Com o povo que entendia de agricultura, ele fala do semeador que saiu a semear. Com o povo que entendia de pescaria, ele fala de uma grande rede que traz todos os tipos de peixes, depois se assenta e separa os bons dos ruins. Jesus usava figuras de linguagem do seu dia a dia. Portanto, quando Jesus usou a expressão reino, era uma expressão completamente aceitável, compreensível para o povo daquela época. No entanto, nós estamos tão distantes do que era um império, como era o Império Romano, porque o império estava presente em tudo, em todo lugar, por trás de tudo, até por trás da religião, por trás de tudo o império mandava e comandava. E Jesus fala que agora estava chegando um novo reino, que estava por detrás de tudo. O que Jesus queria dizer com isso? Talvez fosse melhor para nós entendemos algo muito parecido com aquilo que nós entendemos como um ecossistema. O ecossistema de Deus está vindo. Ele está por detrás de tudo. O que Jesus queria mostrar é que a presença de Deus, ela estava seja na geosfera, na biosfera. Quando Deus quer mostrar-se presente, por exemplo, no surgimento da vida, presente em cada aspecto da vida, Jesus queria mostrar que essa experiência com a vida é uma experiência com isso que é chamado reino de Deus. Nós, como estamos muito distantes de lá, para entendermos essa expressão reino de Deus, começamos a pensar em reino como alguma coisa de cadeia de comando, como uma pirâmide de comando ou coisa parecida, e não é nada disso que Jesus está falando. Jesus está falando da vida. Jesus está falando que nós precisamos nos unir com Deus, perceber Deus em todos os momentos da vida, em tudo existe Deus. Ele é o autor da vida, ele é aquele que, segundo o símbolo ali de Gênesis, soprou do seu próprio espírito, do seu próprio sopro para dentro do homem, repartindo a vida dele com a vida do homem. Em outras palavras, esse fôlego de vida que você tem é algo divino, de Deus dentro de você. Há uma relação de nós com Deus. Deus está presente em todo lugar. Hoje nós entendemos um pouco isso por causa de conceitos
que nos vieram desde a Idade Média, da teologia da Idade Média, quando nos ensinaram sobre a onipresença de Deus, Deus presente em todo lugar. Esta ideia de Deus está em tudo, está presente em tudo, é essa ideia que Jesus queria passar sobre o reino de Deus. E ele começa a falar do reino de diversas maneiras. Para você ter uma ideia, o sermão de João Batista era: se arrependam porque vai chegar o reino. A palavra arrependimento é a palavra metanoia, que significa mudança de mente. Olha que interessante, mudança de mente. Desde o início do ano, várias vezes citamos aqui para vocês o texto que fala: transforme-se pela renovação da sua mente. Você muda a sua mente, tudo ao teu redor começa a mudar. Você muda uma maneira de trabalho, tudo ao teu redor começa a mudar. Você muda, por exemplo, você está notando na nossa comunidade mudanças físicas? Você já percebeu isso? Já deu uma passada aqui, já percebeu algumas questões nossas aqui? A aparência física está mudando, cada hora tem uma coisa nova aqui, tem uma coisa mais bonita. Nosso centro social, nossa Ministério Infantil, nosso espaço aqui de treinamento. As nossas classes de treinamento estão lotadas, nós temos 3 turmas de 180, 160, 170 pessoas sendo treinadas para desenvolver o seu ministério. Parece que tudo está crescendo. O que é isso, senão que tempos atrás houve uma mudança de mentalidade dentro dessa igreja. Quando nós mudamos a mentalidade, mudamos a maneira de pensar, de administrar, de ser, de agir, de reagir, os resultados começam a aparecer depois. Quando você muda a mentalidade dentro da sua casa, comportamental, alguma coisa vai acontecer lá adiante. Muitas vezes eu já citei aqui na nossa comunidade, que é um costume até lá da nossa família, lá de casa, que a gente não tem o costume de gritar um com o outro. A gente acha isso muito ruim, pessoas que falam gritando um com o outro. E só de citar isso, algumas pessoas pegaram. Eu me lembro de uma família que conversou comigo, dizendo o seguinte: um dia nós sentamos em casa para almoçar, coisa que era raro, porque cada um comia numa hora, ia lá, pegava o prato de comida e saía. Vamos sentar junto e vamos comer? Vamos puxar um assunto entre nós? A gente grita demais um com o outro, já chega gritando: cadê meu chinelo que estava aqui? Não é aquela coisa toda. E decidimos nos corrigir. No começo foi difícil, no começo a gente se sentia mal de ser corrigido, ficava mal de corrigir o outro, mas de boa fomos acertando. Ele falou: hoje em casa, a cultura em casa é outra. Tem casas que desenvolveram uma cultura de serviço. Um dia simplesmente combinaram: gente, a limpeza da casa é responsabilidade de todos. O que é isso? Mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Nós precisamos mudar, inclusive aqui na nossa comunidade, mudar a nossa cultura. Que cultura? A cultura do brasileiro. O brasileiro, ele usa o lugar, ele abusa do lugar, ele vai embora e depois fala: o pessoal da limpeza vem e limpa. Essa é a cultura do brasileiro. Por isso que, por exemplo, você vai num estádio de futebol, quando sai, está tudo um caos. E os brasileiros ficaram impressionados, por exemplo, quando estiveram no Japão e viram lá nos estádios de tudo limpo, e termina os eventos, as pessoas mesmas recolhem o seu lixo e tudo fica limpo e pronto para o dia seguinte. Você não vê um lixo na rua, não vê nada. Então, isso é o quê? Mudança de cultura. Por que não começar isso aqui dentro da nossa comunidade? Todos nós aqui deveríamos ser responsáveis pela nossa limpeza aqui. Viu um papel no chão, pega. Aliás, hoje eu gostei, deixa eu parabenizar publicamente aqui minha esposa, nós estávamos descendo, eu vi o papel, você foi antes de mim, pegou e jogou no lixo. Falei: legal, aprendi com você. Porque eu já ia passar batido, estava distraído, estava pensando em outra coisa. Então, nós precisamos desenvolver entre nós culturas novas. Quando você muda a mentalidade, você muda o seu derredor. Leva um tempo, mas você vai mudando tudo ao seu derredor por causa daquela mudança de mentalidade. Mude a cultura da sua casa. Mude a cultura dentro do teu trabalho, dentro da tua empresa. Mude a mentalidade e essa transformação acontece. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa palavra transformação, essa palavra mudança, nós podemos ver, por exemplo, a palavra metanoia, que é traduzido para nós como arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é mudança de mente. Mudança de atitude. Eu pensava assim, agora não vou pensar mais. A partir de agora eu vou pensar dessa maneira. Se eu mudar minha maneira de pensar, eu mudei a minha direção da vida. A direção inteira da tua vida pode mudar hoje. Hoje.
Os efeitos podem levar algum tempo, mas hoje pode mudar a direção da tua vida com um simples arrependimento, uma mudança de perspectiva. Vem João Batista e fala: se arrependam, mudem de perspectiva, está vindo aí o reino de Deus. Vem Jesus, o primeiro sermão de Jesus: se arrependam, chegou o reino de Deus. Está presente, a palavra chegou ali é no sentido assim, está perto, está às mãos, dá para tocar, dá para sentir, está aqui ao redor. Tanto que algumas pessoas falaram com Jesus, Jesus falou: não fiquem pensando, onde estará o reino de Deus, quando vai vir o reino de Deus, está aqui ou está lá, ele já está no meio de vocês, está aqui. Então Jesus mostra que se a gente mudar a mentalidade, nós vamos começar a tocar esse reino, experimentar esse reino. O reino, ele tem a sua cultura, nós vamos experimentar a cultura deste reino quando nós mudamos a mentalidade nossa maneira de pensar. Jesus diz assim no final de Mateus 4, que ele andava por toda a Galileia, de cidade em cidade, pregando o evangelho, a boa notícia, evangelho é boa notícia, a boa notícia que o reino de Deus chegou. Em Mateus capítulo 9, Jesus estava passando por todas as cidades, ensinando, dizendo que o evangelho, a boa notícia, o reino de Deus chegou. Jesus falava tanto sobre o reino que diz no livro de Atos dos Apóstolos, logo no começo, que depois da ressurreição de Jesus, por 40 dias ele apareceu aos seus discípulos depois da ressurreição, e naquele treinamento depois da ressurreição, que nada mais é do que uma pós-graduação, não é, de Jesus com seus discípulos, ele passou ensinando 40 dias o reino de Deus. Então o reino de Deus é uma coisa muito importante. Paulo apóstolo, quando você termina o livro de Atos, ele estava ensinando sobre o reino de Deus. É algo muito importante. O que é esse reino na prática? Como é este reino na prática? Como eu estou dizendo, pense dessa maneira, é essa presença de Deus, é Deus governando, é Deus por detrás. Você não percebe que Deus está por detrás da tua vida? Você não consegue reconhecer o reino de Deus em toda a natureza? Você não consegue reconhecer Deus em todo o ecossistema, em tudo que está ao redor? Você consegue reconhecer Deus nas outras pessoas? Você consegue enxergar Deus nas situações da vida, Ele presente em tudo? Essa consciência, essa mudança de mentalidade, quando você percebe que Deus está presente, o governo dEle está aqui, o reino dEle está aqui, começa a abrir para você novas chances, novas oportunidades de experimentar a Deus. Por isso, hoje aqui eu quero fazer 3 orações com você. Já fizemos uma, então 4. Mais 3 orações eu quero fazer com vocês. Orações rápidas e curtas, uma frase só cada uma delas. Nós vamos falar essas frases com alguém que está orando e pedindo algo para Deus. O motivo de fazer dessa maneira, e alguém fala, mas só uma frase, Jesus falou que tem pessoas que acham que pelo muito falar serão ouvidos, não é? A oração do Pai Nosso, por exemplo, em 20 segundos você a faz. Então, não é a questão do tempo da oração, mas a sinceridade de coração. Então as frases vão aparecer aqui, eu gostaria que você não apenas a lesse, mas que você a orasse, desejando aquilo de Deus para você. E depois eu faço a explicação de cada uma delas. Primeiro, diz assim: venha o teu reino e revolucione a minha maneira de viver a vida. Eu falo primeiro e agora vocês vão orar juntos comigo. Vamos orar esta frase juntos? Em voz alta, fale desejando isso de coração. Venha o teu reino e revolucione a minha maneira de viver a vida. Gente, Deus é o criador da vida. Você já parou para pensar no que você tem chamado vida? Você já agradeceu a Deus por estar vivo? Estamos vivos. Eu sei que eu vou para o céu um dia, o céu deve ser um lugar maravilhoso, fantástico, tremendo, mas é festa surpresa, um dia eu chego lá e descubro como é que é. Enquanto isso, meu momento é aqui. Deus deu essa vida. Então, quanto mais nós descobrimos maneiras de nos relacionarmos com a vida e nos abrirmos com a vida, mais nós vamos entender o propósito de Deus para a vida. Jesus chega ao ponto de dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Começa a perceber o reino de Deus, a presença de Deus na vida. Por isso, o propósito de Deus para a vida se descobre vivendo.
vai viver intensamente com Deus. Não desperdice a sua vida com situações que simplesmente roubam o teu tempo. Vai viver, a tua vida é curta, a minha vida é curta. Então nós temos que, nesse tempo, revolucionar a nossa maneira de pensar sobre a vida. Há um texto em Eclesiastes, eu esqueci de colocá-lo aqui para vocês, mas eu posso citá-lo aqui para vocês, todo o contexto dele. Em Eclesiastes, no capítulo 9, ele chega na seguinte conclusão, que a nossa vida ela passa muito rápida aqui. Então ele nos chama a atenção para nós percebermos esse nosso relacionamento com a vida que Deus nos deu. Por exemplo, por que Deus te deu os 5 sentidos físicos? Para que Deus te deu isso? Para se conectar com a vida, para perceber a vida. E ali o texto de Eclesiastes fala, portanto, coma com prazer a tua comida. Comida era algo muito precioso e valoroso, principalmente nas terras do Oriente Médio. Nós ocidentais temos abundância de comida, nossos lixos são riquíssimos, a gente desperdiça comida, então nós estamos perdendo esse valor da comida, nós estamos perdendo isso. Já estive em nações e em lugares em que eles têm um prato de comida por dia, é uma refeição só no dia. Então aquele momento da refeição é um momento assim maravilhoso, incrível, sabe, fantástico. E qual é aquela comida? Só o arroz e mais nada. E às vezes algumas coisas lá que eles conseguem ralar e colocar junto. Quando você tem assim uma comida com arroz e carne, para eles aquilo é um banquete, é uma coisa fantástica. Eles comem aquilo como assim, como se fosse a última vez que fosse comer uma coisa daquela. Então, o texto de Eclesiastes está dizendo, coma com prazer. Perceba Deus ali, agradeça a Deus ali. Você já fez isso alguma vez, de agradecer a Deus pela comida? É uma prática principalmente de alguns irmãos de igrejas tradicionais, na qual na sua tradição, sempre antes dos almoços ou de comer, eles pegam, fecham os olhos e agradecem a Deus em oração pela comida que Deus dá. É tão bom isso. Nos faz valorizar aquilo que Deus nos deu. E o texto diz, coma com prazer a tua comida. Beba com o coração alegre o teu vinho, ou seja, sinta cheiro, perceba as cores, valorize aquele momento. O texto ainda continua dizendo, curta a vida com a pessoa que você ama. O texto ali diz a mulher, mas podemos colocar para os dois. Curta a vida com a pessoa que você ama todos os dias da tua vida, que Deus te dá debaixo do sol. Vai experimentar isso como algo bom. E diz mais ainda, e o que tiver as mãos para fazer, faça conforme todas as tuas forças, porque olha, lá na sepultura onde nós todos vamos, lá não tem sabedoria, não tem entendimento, não tem planos, não tem conhecimento, não tem nada, acabou. Se é para realizar alguma coisa, é agora. Se é para fazer alguma coisa, esse é o tempo. Então nós não podemos desperdiçar esse dom de Deus chamado vida. É por isso que aqui eu estou insistindo nessa oração. Deus, venha o teu reino, revolucione a minha maneira de viver a minha própria vida. Eu não quero desperdiçar a minha vida. A ideia de Jesus era mostrar que por detrás disso que nós chamamos de vida e de existência, existe algo bom, sólido, que quando o ser humano tem contato e se encaixa, se conecta com aquilo, sente algo que é inexplicável para a mente humana, chamado paz. Quando você está conectado com Deus da vida, você está em paz. Você quer saber o seguinte, quando é que eu estou fora da vontade de Deus? Você não está em paz. E como é que eu sei que eu estou dentro da vontade de Deus? Você fica em paz. E aí, o Paulo apóstolo explicando isso para nós, no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, a paz de Deus que excede todo entendimento, não cabe na nossa cabeça, não dá para explicar isso que a gente sente, eu sinto uma paz, eu estou sentindo, eu estou percebendo, parece que eu estou tocando essa paz, a paz de Deus que excede todo o nosso entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. É isso que a paz vai fazer. É interessante, ele não disse aqui ausência de problemas.
Você pode estar no meio de um monte de problema, mas se você está conectado com o Deus da vida, você vai estar em paz. Como alguém que está atravessando um túnel, está dizendo, está tudo escuro do meu lado, estou parecendo que eu estou com claustrofobia, não vejo a hora de sair daqui, mas eu vou continuar reto, eu vou continuar firme, porque eu sei que esse túnel tem um fim, eu estou conectado com o Deus da vida e eu estou em paz. É assim, você pode estar no meio de uma crise, de um problema, de dúvidas, mas se o teu coração está em paz, você está experimentando o reino de Deus. Deus está ali com você. É essa experiência diária que Jesus quer que a gente tenha com Ele. Esse é o homem experimentando o reino de Deus. Muitas pessoas hoje buscam a realização pessoal. Realização pessoal é uma coisa muito boa, mas eu quero falar alguma coisa maior do que a realização pessoal ainda. A realização pessoal é algo bom. Realização pessoal é quando você tem um plano e o alcança. Você está crescendo profissionalmente, você se sente bem com aquilo. É uma realização pessoal. Você fez algo e gostou do que fez. É uma realização pessoal. Você teve uma conquista. É legal, é uma realização pessoal. Realização pessoal é muito bom. Mas existe algo maior do que a realização pessoal, que eu chamo de realização existencial. Eu estou realizado por existir. Eu estou feliz de estar vivo. Eu quero falar que a realização existencial é o que você sente quando você se conecta com o que Jesus chama de reino de Deus. Você está feliz por estar vivo. Você passa a amar a vida. Você passa a valorizar a sua existência. Eu me lembro anos atrás, quando eu tive contato com um irmão muito querido em Cristo, já foi um pastor, professor na Unicamp, um cara fantástico chamado Rubem Alves, e uma das coisas que eu via nele, ele já faleceu, e ele estava com uma doença terminal, mas o que eu achava fantástico nele, era o amor que ele tinha pela vida, pelos momentos da vida. Cada momento da vida para ele era algo muito especial. Sabe aquela pessoa que está dizendo assim, eu não quero morrer, eu quero viver. Me sobra poucos anos de vida, mas eu quero degustá-los. Como quem está assim, bebendo aquele último gole. Aquela que você deixou para o finalzinho. Sabe aquela sobremesa gostosa que você vai comendo assim, você vai deixando aquela para o final. A hora que você coloca aquilo na boca, você fala, é a última, não tem mais nada. Quando eu era criança, eu tinha uma outra forma de falar isso. A última gota do Yakult. Aquela que faz até o estalo. Essa sensação é a sensação de quando uma pessoa tem um encontro com Jesus e conheceu o reino de Deus. Ele entendeu essa paz, ele entendeu esta realização existencial. Entenda que a minha expressão, ele não quer mais nada na vida além disso. É isso que o Salmo 23 está dizendo. A melhor tradução para o 23, Salmo 23, a gente fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ali não está dizendo que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Outros textos dizem isso, mas não é o que o Salmo 23 está falando. A melhor tradução do Salmo 23 seria o seguinte: o Senhor é o meu pastor, não me falta mais nada. Eu não preciso de mais nada. É isso que o texto está querendo dizer. Eu descobri Deus, eu tive esse contato com Deus, não preciso de mais nada, minha vida está preenchida, eu descobri a minha realização existencial. Então, esse contato, Jesus está falando, o reino está aí, toca nele, entra nele, experimenta o reino, tenha comunhão com Deus, se lance em Deus, mergulhe em Deus, tenha relacionamento com Deus, a tua vida ganha cor, a tua vida ganha cheiro, a tua vida, seus sentidos físicos se aguçam, os valores ao seu redor começam a serem mais profundos, os amores ao redor ficam mais intensos, você passará a ter prazer na vida, você vai ver a vida como um culto a Deus. Culto para Deus não é só a gente se reunir aqui, levantar a mão e cantar, isso é uma parte de um culto congregacional, mas a minha vida é um culto para Ele, eu estou feliz de estar vivo, é essa a ideia que eu tenho aqui pedido nessa oração, Senhor, venha o teu reino.
e revolucione a minha maneira de viver a vida. Para de ver a vida como um enrosco. Mas, Anésio, eu estou cheio de problemas. Se lance em Deus, ame a Deus, se apaixone por Deus. Vai ver Paulo, apóstolo. O cara foi perseguido, o cara foi apedrejado, o cara foi vítima de roubo, de assalto, de ladrão. Ele foi perseguido, foi preso injustamente, passa por tudo isso e está lá feliz. Colocaram o cara numa prisão, o que ele fez? Cantou para Deus, não tinha nada, segurava a vida desse cara por causa dessa realização, desse sentimento profundo do seu coração, grato a Deus pelo dom da vida. Minha palavra para você, vai viver, meu irmão. Vai viver, faz a vida ser algo bom, gostoso, vai viver, esse é o reino de Deus, amém? Segunda oração para nós fazermos hoje: venha o teu reino e revolucione a minha maneira de pensar. Vamos falar juntos? Venha o teu reino e revolucione a minha maneira de pensar. Olha o que eu quero te mostrar. O que eu quero te mostrar é que você precisa mudar de paradigma. Tua mente está pensando de uma maneira, eu falo, sai desse trilho, arrependimento, né? Mudança de mente, e vem para cá. Pensa de uma outra maneira agora. Quero te mostrar uma outra forma de pensar, com relação à sua vida, aos seus bens. Muitos problemas que nós temos hoje estão relacionados com os nossos bens. Não sei se eu compro, se eu vendo, o que eu faço. Eu não gostei do que aquela pessoa fez. Perdi dinheiro. Aquela pessoa... Muitos problemas na nossa vida têm a ver com nossos bens, ou bens que nós queremos e não adquirimos. E Jesus fala, não fiquem ansiosos por isso. Jesus tinha outro paradigma. Você está preocupado com o que você vai comer? As aves do céu não plantam. Não fazem nada disso. E nunca você vai ver um passarinho passando fome, porque o próprio Pai Celestial cuida delas. Você não vale mais do que as aves do céu? Do que um pardal? Ai, meu Deus, eu não tenho nem o que vestir. Você está preocupado com isso? Olha os lírios do campo. Lindos, maravilhosos. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Agora, essa erva, essa flor, ela vai murchar, vai secar, vai ser jogada no fogo, vai virar pó. Não vale você mais do que aquela flor? Da mesma maneira, o Pai Celestial cuida de vocês. Então, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas demais coisas vão ser acrescentadas a você. Jesus está falando, muda a tua mente. Muda o teu paradigma. Posso te dar um paradigma interessante? Posso te mudar aqui a sua forma de pensamento? No reino de Deus, nada é teu, tudo é dele. Tudo é de Deus. Nada é seu. Eu cuido, está comigo, mas é de Deus. O conceito de propriedade privada na Bíblia não existe. Meu terreno, eu comprei esse terreno. Você comprou esse terreno de quem? Comprei de uma pessoa. Aquela pessoa comprou de quem? Você vai voltar lá na herança que o governo de Portugal doou aquele terreno para alguma pessoa, né? E ele tinha direito que... Você vai chegar num ponto em que vai chegar... Não, realmente, a Bíblia está certa. Toda a terra é do Senhor. Tudo é de Deus. A gente só está usando. Tudo que você tem é dele. Tem gente que chega assim e fala, Anésio, eu tenho que dar o dízimo é de Deus, né? Eu falo, não, dízimo não é não, querido. Como assim o dízimo não é de Deus? Não, tudo é de Deus. Inclusive você é de Deus. Tua casa é de Deus. Vou te explicar isso na prática. Um rapaz me procurou um dia, ele era novo convertido, apaixonado por Deus, ele estava apaixonado. Ele estava assim, com o coração feliz do que Deus tinha feito na vida dele. Ele me procurou aqui depois de uma reunião, o nosso formato aqui era outro, o púlpito ficava aqui, eu acabei de descer, ele me procurou, e ele veio assim com um documento do carro e uma chave, e eu achei que ele queria que orássemos juntos, alguma coisa. Ele falou, Anésio, eu estou tão feliz que eu vou fazer um negócio, eu quero dar esse carro para Deus.
Tinha gente ali por perto de mim. E o cara falou assim, alto, empolgado, eu vou doar esse carro para Deus. Eu vi que os irmãos ouviram isso e começaram a ficar olhando, o que Deus vai fazer? Deixa eu ver lá. E aí eu falei, cara, que maravilha, que coração teu, corretíssimo o teu coração. Vamos entregar esse carro para Deus agora, em oração? Eu quero, já estava chorando, cara. Eu quero, vamos fazer isso para Deus. Falei, daqui, põe tua mão. Eu vi os irmãos, falei, meu irmão, vem cá comigo você também, vem cá comigo também. Esse rapaz está entregando o carro dele para Deus. Olha que coisa linda. Vamos orar juntos aqui agora, abençoando esse momento, e todo mundo ali, o pessoal querendo saber o que eu ia fazer com aquilo. Vamos orar junto, oramos, Deus, obrigado, a generosidade desse rapaz, ele está entregando nas tuas mãos, nós estamos em acordo, ele seja abençoado, amém, aleluia. E ele deixou o negócio da minha mão, eu cheguei assim para ele e falei, cara, deixa eu te falar uma coisa, Deus não dirige carro, e ele precisa de um motorista para esse carro agora que é dele, você deu para Deus, é dele, tá? Ele precisa de um motorista para esse carro agora. Então, aqui estão todos aqui de acordo comigo, nós vamos colocar esse carro agora nas suas mãos, tá bom? Ele é de Deus, não é teu mais, ele é de Deus. Então, você vai dirigir esse carro como não sendo mais seu, ele é de outro. Eu contei ali umas historinhas para eles que eu falo aqui agora com você. Você já dirigiu o carro de uma pessoa, que é o dono do carro do teu lado? Você já fez isso alguma vez? Cá entre nós, não é horrível? Principalmente, não sei porque você passa a dirigir mal, não é? Você engata a marcha errada e dói. Se você estivesse dirigindo o carro com o dono do lado, você ultrapassaria o limite de velocidade? Está vendo? Você vê como muda o pensamento da gente e muda, é uma renovação de mente que vai mudar nossa cultura, nosso paradigma, nossa maneira de viver, por causa de uma mudança de mentalidade. Se vamos supor algo assim, que eu deixe aqui, eu vou deixar o meu carro com o Gil essa semana. Gil, meu carro vai ficar com você essa semana, tal. E aí um dia eu estou precisando de uma carona. No dia seguinte, falou, Gil, amanhã eu vou precisar ir em tal lugar. Ele falou, não, eu passo aí, te pego. Você acha que eu vou encontrar o carro meu, que está com ele, limpinho ou sujo? Provavelmente, nem tivesse sujo, ele iria limpar, porque o dono vai entrar, ele vai mostrar que está cuidando bem. Quando nós notamos que algo não é nosso, mas é do outro, e o outro está vendo, a gente cuida diferente daquilo. Você percebe isso? Você está começando a mudar o teu pensamento com relação ao reino de Deus. Com relação ao reino de Deus, quando você se entregou para Jesus, você entregou inteiro. A tua vida não é mais tua, é dele. Você não tem direito de fazer com a tua vida o que você quer. Pai, quem é pai e mãe aqui? Pai e mãe, muito bem. Os teus filhos são herança do Senhor. Eles não são teus, eles estão emprestados para você. E Deus está confiando que você vai cuidar deles para Ele. Vai formá-los para Ele. Cuida bem, é dele. É dele. Trate bem deles, é dele. Você tem casa própria? Deixe-me te avisar, ela é de Deus. Trate de cuidar bem. Você tem um automóvel? Ele é de Deus. A tua saúde, não estou nem aí com a minha saúde. É de Deus, é Deus que te deu. Quando nós entendemos isso, muda um paradigma nosso aqui, muda uma maneira da gente pensar, que a gente começa agora a valorizar a vida. O reino de Deus é assim, a tua casa é de Deus, teus filhos são de Deus, teu dinheiro é de Deus, e quando nós damos nosso coração para Deus, nós estamos dizendo que tudo é dele, tudo está sob seus cuidados, e que tudo pertence a Deus, portanto, tudo é para ser usado também para Deus. Ora, se seu carro é de Deus, você está andando na rua, está vendo uma pessoa, e Deus fala no teu coração, dá carona, o que você faz? Aquele irmão, o irmão está indo lá para o 21, lá embaixo, eu vou para lá, e Deus fala, o carro é meu. E eu quero que você ajude aquela pessoa. Isso muda a nossa maneira de se comportar. Isso muda. O teu dinheiro é de quem? Teu dinheiro é de Deus. Teu dinheiro é de Deus. Mercadinho da vila lá de casa.
Fui lá comprar umas coisinhas, sabe quando você vai? Eu vou comprar umas besteirinhas lá para casa, aquelas coisas que você quer só dar um retoque e tal. Eu geralmente minhas bolachas, né? Vou comprar minhas bolachas, essas coisas e tudo mais. Isso há algum tempo atrás já. A hora que eu cheguei no caixa, estava uma moça, menina, eu acho que ela era irmã do menino, não era a mãe dele, ou era a mãe, não sei, moça nova, e um menino, passando 2 bolachinhas. E aí, a hora que a moça deu o valor no caixa, ela foi contar, o dinheiro não dava. E ela virou assim para o menino e falou, não vai dar, tá? A gente vai deixar essa daqui. Tudo bem. Aí eu virei para a moça do caixa e falei, moça, não, passa esse. Inclusive, rapaz, essa bolacha aqui, minha, eu gosto para cá. Maria, sabe aquela bolacha? Maria, é a minha, é a que eu gosto. Então, olha, você vai gostar essa daqui também, tá bom? Tá, põe na minha conta isso daí, tá? Você passa comigo aqui depois. Leva. Alguém vai falando, né, você foi generoso, você deu do seu dinheiro. Meu não, é de Deus. Não é meu. Nós estamos aqui para ser abençoadores. Portanto, o que é a igreja? A igreja é essa agência do reino de Deus. Então, gente, não pode faltar pão. Se tem algum necessitado, nós temos que repartir. Não pode faltar abraço. Não pode faltar afeto, não pode faltar ouvido para ouvir, ombro para chorar, nem teto, nada, porque nós somos irmãos, Deus é o nosso Pai, e nós temos que suprir uns aos outros. Vamos viver a vida de coração aberto, que venha o reino de Deus e revolucione a minha maneira de pensar sobre os meus bens na vida, amém? Querido, caixão não tem gaveta, você não vai levar nada disso. Você não é faraó do Egito que bota tudo na pirâmide e acha que vai para outra vida com aquilo tudo. O que você tem aqui é para ser usado, e usado para abençoar pessoas. Que Deus renove a sua maneira de pensar nessa área também. Seja generoso, seja bondoso, seja de coração aberto. Abra o teu tempo, abra o teu coração para servir pessoas. Ande com Deus e perceba essas impressões de Deus no teu coração para mudar e revolucionar a vida de outras pessoas também. Amém, queridos? Terceiro, venha o teu reino e revolucione a minha maneira de amar. Vamos falar juntos essa oração? Olhe comigo. Venha o teu reino e revolucione a minha maneira de amar. No reino de Deus, o amor é o que há. O amor é a conexão, o amor é a moeda. Tudo isso o reino de Deus, ele funciona em torno do amor. É um reino de amor. Aliás, é o que nós estudamos aqui, eu não me lembro agora se foi domingo passado ou domingo retrasado, e ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino de Deus é um reino de amor, a gente só pensa em amor o tempo todo, o que significa que só vale se for por amor. Se não é por amor, não vale. Não tem sentido fazer as coisas se não for por amor. No reino de Deus tudo se faz por amor. Não se faz para ganhar prestígio, se faz por amor. Não se faz para receber algo em troca. Não se faz por isso, se faz por amor. Gente, isso muda até um monte de doutrina que a gente tem por aí, né? Olha, dá para Deus que Deus vai te dar muita coisa. Cara, só vale se você faz por amor. Aí que está o caso, você tem que dar não esperando nada em troca. Deus vai dar, vai, mas você não pode esperar em troca. Você tem que dar querendo dar e acabou. Você serve porque você quer servir. Você que canta, você que toca, você vai dar o seu melhor, por quê? Porque você ama Deus, tem paixão por Deus e tem paixão pelas pessoas e quer dar o seu melhor. É para me mostrar, para eu ficar, sair bonito na foto? Você está fora dos princípios do reino. Tudo no reino de Deus só se move por amor, só vale se você está fazendo por amor. Todas as nossas ações do reino de Deus, elas têm que ser feitas por amor. Por exemplo, a oração não pode ser uma obrigatoriedade nossa. Você tem que orar. Não, orar por orar é palavra vazia, lançada no ar. O pastor botou uma regra, tem que orar todo dia, 5 horas da manhã, e você fica lá, acorda de manhã, está dormindo, está nem vendo nada. Senhor nosso Deus, nosso Pai, abençoa o que mesmo? Que eu estava falando, isso não é oração, gente. Isso não é oração. No reino de Deus só vale por amor.
sem obrigatoriedades. Só vale porque você vai orar porque você ama Deus e você quer falar com Ele. Você tem amor por Ele. É aquela coisa, tem que ir na igreja. Faltar na igreja? Já viu? Está igual aquela história que um pastor amigo meu contou. Ele viu isso, né? A cena. Ele não era nem pastor ainda, ele era um membro da igreja. E um dia, um irmão chegou assim, de muleta e com o pé todo engessado, né? Aí o pastor já chegou assim perto dele, né? Futebol? O cara falou, foi uma entrada violenta que eu recebi. Foi no domingo. Ou seja, faltou na igreja. Porque muita gente coloca o vir à igreja como obrigatoriedade. É aquela coisa, aquela mentalidade do brasileiro. Eu tenho que ir à missa, eu tenho que ir à igreja, porque senão minha semana não vai ser abençoada. Meu querido, para com isso. Você tem que vir, você não tem que vir. Mas se você vem, só se for motivado por amor. Eu venho porque eu amo. Eu venho porque eu amo cantar. Eu amo estar com os irmãos. Eu amo ouvir a palavra de Deus. Eu venho porque eu gosto da igreja, gosto dos irmãos, sou movido por amor. É isso. Quando as pessoas estão ligadas com Jesus, ninguém precisa ficar falando para elas o que elas têm que fazer. Porque elas estão ligadas com Jesus, elas sabem. Você precisa estar ligado com Jesus. Nós aqui, pastores, nossa função para vocês não é controlar a tua vida, é incentivar a tua vida a andar com Jesus, porque isso é muito bom. Anda com Ele, tenha tempo com Ele. Não se faz as coisas por obrigação, mas porque você ama e você tem vontade, tem desejo de fazer. Eu acho legal aquela narrativa no livro de Atos, quando a primeira narrativa da vida da igreja conta-se em Atos 2, e eles se dedicavam. Se dedicar é se entregar de alma. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, eles se dedicavam ao partir do pão, eles se dedicavam, e às orações eles se dedicavam. Então eram pessoas que não faziam por obrigatoriedade, faziam por paixão aquilo que faziam por amar aquilo que faziam. Ouvia a palavra de Deus com vontade de ouvir a palavra de Deus. Isso me faz lembrar muito momentos meus de crescimento pessoal em minha vida, em minha adolescência e juventude. Gente, ir para o culto para mim não era peso. Era o contrário, tinha vezes assim que eu estava acabado de sono, cansado, mas eu vou para o culto porque era bom. Eu sabia que eu ia lá, eu ia ouvir uma palavra de Deus. Eu ia com expectativa. Eu me lembro que eu andava um bom trecho a pé para chegar até a igreja. Gente, a vontade de chegar logo àquele lugar. Vai ter um evento, vai ter alguma coisa que vai acontecer lá. Chegava, já estavam os irmãos, aquela comunhão gostosa, orávamos juntos, tudo mais. Eu lembro sempre de um dos cantos que a gente cantava lá, que dizia assim, estamos todos aqui só para louvar o Senhor. E aí um trecho do cântico dizia assim, algo bom há de acontecer, algo bom Deus tem para nós. Aí eu ficava, é isso aí, vai ter uma coisa muito boa hoje aqui. Essa expectativa fazia com que cada palavra que o meu pastor ensinava, eu anotava cada uma delas. Eu comprava, aquele tempo era fita cassete, que a gente tinha, o tio depois explica o que é isso, tá? Fita cassete era um negócio assim, que quando a gente tinha que voltar, a gente põe uma caneta dentro e rodava assim, tá? Fita cassete. A gente ouvia aquelas mensagens ao longo da semana para repetição, para a gente ouvir aquela palavra de Deus várias vezes para decorar no coração. Tem mensagens do meu pastor, eu posso, por exemplo, narrar para você uma mensagem de 1985, eu posso narrar pelo menos, talvez, eu acho que o primeiro minuto ou o segundo minuto dela inteiro eu sei falar exatamente como meu pastor falava, de tanto que eu ouvi. Eu tinha expectativa, eu queria ouvir a palavra de Deus, eu queria aprender, eu sabia que Deus ia falar comigo naquelas mensagens. E cada vez que eu ouvia, eu prestava atenção numa área que na anterior eu não tinha escutado. Isso me lembra essa expressão de Atos. Eles se dedicavam ao ensino, eles tinham coração para aquilo. Quando você está apaixonado por Jesus, a tua vontade é de fazer o bem.
Quando você está diante de Jesus, é como você está apaixonado. Quem está diante de Jesus sente um impulso quase incontrolável de se fazer o bem. É aquela coisa que é boa, é gostosa, você quer ajudar, você quer fazer algo por alguém. Você quer fazer algo por alguém. Eu parei num lugar, coisa de estrada mesmo, foi uma passagem rápida que eu estava ali a caminho de um casamento, num posto, parei, tinha uma pessoa que era assim um pedinte, não era um andarilho não, mas uma pessoa que estava claramente necessitada, alguém parado ali, e eu passei, eu olhei para ele, falei, bom dia, senhor, que Deus te abençoe, Deus abençoe o seu dia. Ele olhou assim para mim e viu, bom dia também, que Deus também te abençoe. O senhor me viu? Em outras palavras, eu não sou um poste. Mas, gente, o sorriso que ele me abriu, ganha o dia. Ganha o dia. Quem ama Deus, quem está andando com Deus, tem vontade de fazer o bem para as pessoas, nem que seja arrancar um sorriso. Lição de casa. Dá para praticar hoje ainda. Está no final do dia, mas ainda dá para praticar. Arranca um sorriso de alguém. Tá bom? Arranca um sorriso de alguém. Faça algo por alguém. Faça algo de bom para alguém. Quem ama, quem está no reino de Deus, é aquela sensação de estar apaixonado por Deus, pela vida, pelo mundo, por todos. Quem anda com Deus sente assim. E qual é a sensação de você estar apaixonado? Quem está apaixonado não mede esforços, você já percebeu isso? Casaizinhos de namorados, você percebe bem que você não mede esforço, por isso você sempre está sem dinheiro, não é? Você gasta pra caramba, não é? Porque você não mede esforço para nada. Quem está apaixonado não negocia, não, ele se desdobra. Se é apaixonado por aquela pessoa e aquela pessoa fala, não, eu estou aqui agora, eu vou sair tal hora, eu ainda vou pegar o trem, eu vou... Não, eu vou ir te buscar. Quando não se está apaixonado, a pessoa fala, já estou de pijama, tudo bem. Vem, vai. Pega um Uber. Começa a negociar a relação, sabe? Começa a negociar. Quem está apaixonado não está nem aí o preço que ele vai pagar para fazer tudo aquilo. Ele vai, serve a outra pessoa e se sente bem de ter ido servir. É isso. Quando se ama, você serve e parece que você que serviu está melhor do que quem foi servido. Quando se ama, você dá um presente, a outra pessoa gosta do presente, mas você está mais realizado do que a pessoa de que você que deu o presente. Quando você ama, você gasta com a outra pessoa fica até constrangida, mas você não está nem aí que você gastou. Você fala, vou ralar, eu trabalho para isso, Eu trabalho para isso, é para isso que eu ganho dinheiro, para fazer, para produzir, para promover esses momentos de sorriso e de alegria. Para quem está apaixonado, não existe esse negócio de administrar a relação, sabe? Paixão não se negocia, não se faz contabilidade. Paixão não quer saber quanto que custa ir buscá-la lá tarde da noite. Não quer saber isso. Você vai, sente bem de ter ido. Estar com a pessoa é um privilégio seu. Você faz isso por gostar. Quando se está negociando a relação, é porque o amor está um pouco embaixo. Então, meus queridos casais, vocês que já estão, talvez, em algumas fases aí do relacionamento, que andam negociando, a coisa agora custa um pouco, né? Eu queria chamá-los à atenção para que vocês conversem um com o outro. Seja aberto um com o outro. Fala, lembra daquilo lá? Nós estamos assim, vamos mudar? Por isso que eu te falei, arrependimento, você decide hoje e muda hoje. Porque a mudança ocorre aqui, é aqui que muda tudo. Eu vou mudar a minha atitude para com você.
Eu vou te amar de uma maneira mais intensa e melhor do que eu tenho te amado até aqui. Quando você está negociando a relação, ou esse amor está em baixa. E você também faz isso com Deus, quando seu amor com Deus está em baixa. Sabe uma pergunta que eu escuto de vez em quando? Eu escuto bastante essa pergunta. Mas eu tenho uma respostinha para te dar que eu queria que você ouvisse, tá bom? Olha só, o pessoal vê pastor, quer perguntar sobre dízimo. Eu não sei qual é essa relação, meu Deus do céu. Mas a pessoa chega assim e fala, tem que dar o dízimo? A segunda pergunta, eu dou do bruto ou dou do líquido? Você não percebeu que quando você faz essa pergunta, tem uma coisa por detrás da pergunta que está dizendo o seguinte, qual é o mínimo que eu preciso dar para Deus não ficar chateado comigo? Percebeu? Percebeu? Querido, só vale você dar quando você ama e sem medir esforço. Quanto eu devo dar? Paulo, apóstolo, ele diz assim, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Eu não posso mudar isso que está nas Escrituras. Diz que tem que ser algo de coração. Qual é o tamanho do teu coração para Deus? Quanto que você dá para Ele? Eu não sinto de dar nada. Ô coraçãozinho ruim. Mas não dá não, porque se dá com o coração ruim desse jeito, meu querido, não é ruim não, é ruim, faz não. Só vale dar quando ama, quando está apaixonado. Então, o que você for fazer, faça de entrega. Queridos irmãos, voluntários aqui da nossa comunidade, como eu amo vocês, como eu amo essa comunidade. Eu acho uma coisa muito linda nessa comunidade, é que para você ter uma ideia, toda essa coisa imensa aqui, na área administrativa da nossa comunidade, nós só temos 4 funcionários. Como é que faz isso aqui tudo? A maior parte do nosso trabalho é feito com voluntários. Eu estava fazendo uma conta essa semana, ao longo dos nossos cultos, essa semana eu fiz essa conta, ao longo dos nossos cultos, nós temos em torno de 800 e poucas pessoas engajadas em algum serviço voluntário para somar aqui todos os nossos cultos. É muita gente que se doa, mas é com você que eu quero falar agora. Você que é voluntário, você que se doa, você que faz alguma coisa, faça por paixão, faça por amor. Porque quem está apaixonado, quem ama, ele dá o melhor. Quem ama, por exemplo, tua área de ensino, você ama essa área, vai estudar, mergulha nos livros, estuda pra caramba, dá o seu melhor. Sua área é tocar, cara, estuda, toca, vara a noite, até que saia, entendeu? Mas dá o seu melhor quando você for dar. Aquilo que você for fazer, faça com primor, faça com qualidade, dá o seu melhor. É assim que se faz para Deus, é assim que se faz no amor, é assim que se faz nos relacionamentos. Quando se dá o seu melhor para a pessoa. Tem muitas pessoas que elas não dão o melhor de si, elas não estão no lugar onde elas estão. Pouco tempo atrás eu parei numa praça de alimentação para comer algo e eu resolvi, falei, não, assim, entenda, rede social para mim, na maioria das vezes é só trabalho. E eu ia comer, falei, não quero trabalhar agora. Celular desligado, comendo e olhando as pessoas ao redor. Eu era um ET, porque eu era o único que não usava esse bendito celular. Todo mundo comendo, celular do lado. E aí eu notei uma família. A família sentada ali na mesa e todos olhando no celular. Não é aquela coisa que você de repente pega o celular para mostrar alguma coisa para alguém, porque está interagindo. Não era isso. Quem estava ali, ele estava no celular. Sabe o que é isso? Lembra de avestruz em desenho animado? Que a gente chama, que a avestruz ela pega e enfia a cabeça dentro do buraco e fica lá e se isola do mundo ao seu redor? Gente, eu estou falando do turma do Pica-Pau, Pernalonga, Bip, né? Essas turmas aí. Então, tem isso aí. Hoje nós estamos com essa vida avestruzesca, enfiando a cabeça dentro de um buraco com um celular lá dentro. Aquela família não estava em comunhão. Aquela família, ninguém estava ali. Ninguém estava ali onde eles estavam. Estava em um outro lugar, fora dali.
Quando você ama, dê de você para a pessoa. Esteja com aquela pessoa. Nada mais é importante do que aquele seu tempo com aquela pessoa. Assim é no nosso relacionamento com Deus. Separe um tempo para Deus. Jesus ensina uma oração que ela pode demorar 20 segundos ou 30 segundos, não dá nem um minuto aquela oração. Mas aquela oração é para ser feita com todo o coração, colocando a nossa mente em Deus, o coração em Deus e falando com Ele. E eu vou te garantir uma coisa, se você orar sem ser com palavras repetidas e orar com as suas próprias palavras, e orar com o seu coração, eu te garanto, você vai querer passar mais do que 30 segundos, do que 1 minuto, do que 5, do que 10, do que 15, e você vai ver que a comunhão com Deus é uma coisa maravilhosa. Curtir a presença dEle. Nós precisamos servir a Deus pelo amor e andar pelo amor. Quando a gente fica fazendo contabilidade do nosso relacionamento, quanto que isso vai me custar, é um amor que não se entrega. Da mesma forma com relação a Deus. Eu tenho uma última coisa para lhe falar, mas vou pedir para você me acompanhar em pé, por gentileza. No reino de Deus, gente é mais importante do que coisas. Aprenda essa verdade. No reino de Deus, gente é mais importante do que coisa. O que você tem, para que você tem? Para que você tem carro se ninguém anda nele, só anda você? Eu me lembro uma pessoa uma vez me dando carona, muitos anos atrás, eu era solteiro ainda, e eu morava longe daqui, de Osasco, a pessoa me dando carona, me levando lá para lá da Cachoeirinha. Tinha chovido, passamos em lama, o carro estava limpinho, aquela lama, aquela água lamacenta, passou. Eu falei, puxa, desculpa, você está me servindo ainda sujando o seu carro. E a pessoa usou uma frase que eu uso para o resto da minha vida, carro é para ser usado, carro é ferramenta. Ter esse tempo com você aqui vale tudo isso. Então, gente é mais importante do que coisa. Não fique contabilizando os seus relacionamentos. Sim, a gente ensina a guardar, a gente ensina a poupar, mas para que dinheiro? Dinheiro é para a gente gastar nos relacionamentos, é para produzir almoço, para produzir pizza, para produzir roda de amigo, para produzir mesa ao redor. Tudo que nós temos, nossa saúde, nosso dinheiro, nossos bens, é para patrocinar relacionamentos. Tempo alegre em casa com seus filhos, roda de amigos, de bate-papo que rola a noite inteira. É para isso que a gente está vivo, é para isso que a gente tem dinheiro, é para isso que a gente faz as coisas. Eu queria dar uma última palavra aqui, voltada para você que é proprietário da sua casa, você que tem uma casa, você que tem uma família, e você é responsável pela sua família. No reino de Deus é assim, sua casa precisa ser mais lar do que hospedaria. Gravou bem isso? A casa da gente, de muitas pessoas, ela virou pensão. Só entra lá para dormir. Casa é lugar de bate-papo. Casa é lugar de estar junto. Casa é lugar para a gente se reunir e ter comunhão. Lar é lugar quente. Se você consultar o dicionário, você vai ver que o primeiro sentido da palavra lar é o seguinte: o lugar da cozinha onde se acende o fogo. A ideia de lar é a ideia de fogão a lenha. Essa que é a ideia de lar. Porque no fogão a lenha, não sei se você já esteve em casa que tem fogão a lenha, está lá arrumando a cozinha, está lá arrumando a comida, e a gente enfiando a colher lá dentro e puxando para o prato aqui. O bule de café fica lá esquentando o tempo todo, porque a gente quer o café quentinho. A casa é para ser isso. A casa é para ser esse lugar aconchegante. Um cozinheiro bem conhecido aqui no Brasil, ele não é brasileiro, mas está bem aí na mídia das nossas televisões, Olivier, ele disse assim: a cozinha é a alma da casa. Casa da gente tem que cheirar bolo. Casa da gente tem que ter cheirinho de feijão.
Casa da gente tem que ter cheirinho de café. Casa da gente é lugar onde tem que ter gente. O que adianta uma casa bonita vazia? Tem casa que parece, sabe, entrada de hotel. É tudo impecável, porque ninguém ali mexe em nada. Ela é impessoal. Casa é para estar junto. O reino de Deus, ele não é algo de um sistema religioso, onde a gente fica com formalidades. Ele é formado de gente, é formado de pessoas, e a presença de Deus em tudo isso. Os gregos formularam um pensamento, a igreja na Idade Média entendeu isso um pouco melhor, e colocou assim, a onipresença de Deus, Deus presente em todo lugar. Jesus chamava isso de reino de Deus. Então naquela comunhão, Deus está ali. Naquele partir do pão, Deus está ali. A ceia do Senhor pela igreja, no princípio, na igreja próxima do final do primeiro século, sabe como que eles chamavam a ceia? Culto da presença. Porque para eles, o próprio Jesus vinha no meio deles participar da ceia com eles. Para eles era assim. Era Deus presente ali com eles. Isso era a ceia. Essa é a ideia de comunhão, essa é a ideia de igreja, essa é a ideia de vida, essa é a ideia de família, essa é a ideia de como devem ser nossos relacionamentos. Estar juntos o tempo todo. Bem-vindos ao reino de Deus. Se arrependa, muda de mente. Deixa Deus mudar a sua maneira de pensar com relação à vida, sua maneira de pensar com relação às suas finanças, sua maneira de pensar com relação às suas posses, seus bens, sua maneira de pensar com relação ao amor. Deixa Deus revolucionar você, para que a tua vida possa experimentar mais o reino de Deus. Vamos dar as mãos? Dê a mão para quem está do teu lado, seu irmão e a sua irmã em Cristo. Antes de nós terminarmos, eu preciso te perguntar isso, porque alguns de vocês já mudaram de lugar, chegaram depois. Você conhece a pessoa que está do teu lado pelo nome? Se não conhece, fala o seu já, porque vai ficar sem graça e tal. De repente esquece, né? Então, ok. O que você pode dar para essa pessoa nessa semana? Te peguei. Isso é o mais fácil, né? Vou orar. Vai estar certo, vai estar certo. Era isso que eu ia propor mesmo. Eu ia deixar o povo com medo primeiro, entendeu? Mas eu quero te propor algo muito importante mesmo. Ora por ela essa semana. Guarda a vida dela. Deixa um dia no meio da semana bater nela assim uma sensação. Ela vai se lembrar, tem alguém orando por mim. Tem alguém orando por mim. Você vai orar por essa pessoa essa semana. Vamos adiante? Talvez alguns de vocês estão aí de mãos dadas com pessoas de um círculo de relacionamento não muito íntimo, mas você conhece essa pessoa um pouco mais. Você até sabe o nome dela já. Talvez você até tenha o contato dela, tenha o telefone dela. Vamos fazer algo mais do que orar essa semana? Pode ser uma ligação, pode ser um recado, pode ser um joinha, né? Eu vou mandar um joinha para você. Pode ser qualquer coisa. Mas faça algo que mostre para a pessoa que você se importa com ela. Vamos estreitar um pouquinho mais? Talvez você esteja de mãos dadas com, sabe, melhor amigo, melhor amiga, marido, mulher. Se for marido e mulher, então, aí agora eu vou apertar o cerco. Que tal um presentinho nessa semana? Dos dois lados, tem que dar e receber. Essa questão de dar, quando a gente tem caixa única em casa, eu me lembro até hoje, um aniversário meu. Eles chegaram assim, virada da meia-noite, chegaram para mim e me deram um paletão blazer que eu amei. Olha que lindo, tal, abracei, agradeci a Magda, agradeci o Dudu. Quando eu fui agradecer o André falou, ô pai, a gente comprou com o teu dinheiro. Modo lógico dele.
Como é que tem dinheiro, pô? Que estranho isso. Hoje eu estava aqui no culto, sentado aqui, no meio da adoração, culto da manhã. Uma criancinha saiu dali, um menininho, veio até mim aqui. E ele veio assim para mim, com um negócio na mão. Eu abaixei, parei tudo, fui atendê-lo. Era um desenho. Aí, o que é aqui? Esse aqui é você. Era tão estranho quanto eu ali. Eu me vi ali, eu achei que era eu mesmo. Ele dizia 4 pessoas. Esse é meu pai, esse sou eu, esse é você. E esse aqui, como é que é o nome dele mesmo? Tudo bem, eu não sei também. Então, ele foi me mostrando. Eu guardei isso comigo. Uma pessoa atrás de mim falou, isso aí não tem preço, não é? Eu falei, é verdade. Ele deu de melhor dele. Então, dê algo para alguém essa semana. Faça algo para alguém. Arranque sorrisos nessa semana. É assim que deve ser as coisas no reino de Deus. Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar de 2 maneiras. Uma oração coletiva e depois eu quero fazer uma oração por todos vocês. Pode ser assim? A nossa oração coletiva, todos nós sabemos. Coloca o texto para nós. Você pode orar de olhos abertos? Assim você ora com a mesma tradução. Vamos falar juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Querido Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos, que se arrependam, mudam de mente, metanoia, tempo novo em suas vidas. Pequenas mudanças que vão fazer grandes diferenças, na maneira de pensar, na maneira de lidar com a vida e na maneira de amar. E seja esse um tempo novo na história deles, que possam perceber a presença do teu reino no trabalho, na escola, nos afazeres, nas amizades, nos relacionamentos, nas conexões, nos contatos, nas pessoas, que em tudo eles percebam a tua presença, o teu reino que é chegado entre nós, que possamos viver esse seu reino de amor, em nome de Jesus. Põe tua boa mão sobre nós, nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.